Olá, muito boa noite, queridos amigos do programa Eclésia. Estamos começando para todo o Brasil mais uma edição do nosso programa. Aqui nesse horário estamos acostumados a discutir e conversar sobre as belezas da nossa fé católica. E olha que tem muita beleza para a gente conversar, né? A nossa fé católica é maravilhosa, riquíssima. Nós estamos aqui toda semana para conversar, aprender e tentar aprofundar em um ou mais pontos da doutrina da igreja. O programa Eclésia é um programa de catequese. Estamos ao vivo, estamos começando o nosso programa agora, terça-feira, estamos ao vivo. E queremos apresentar na noite de hoje um tema interessante, uma conversa interessante sobre as revelações particulares. Será que Deus ainda fala conosco? Né? O que é uma revelação particular ou revelação privada? Sabe aquela coisa assim, ó, estamos ouvindo um rumor aqui numa região que parece que Nossa Senhora está aparecendo. Qual que é a atitude do católico em relação a isso? E as aparições, seja de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo ao longo dos séculos, que a igreja já chancelou, já aprovou o culto. Como é que a igreja chegou nessa conclusão? Enfim, esse é o assunto do programa Eclésia de hoje. E quem vai conversar comigo sobre isso é o Padre Douglas Pinheiro, que está aqui do meu lado. Padre Douglas, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Diácono. Boa noite para os que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui no Eclésia. Padre, esse assunto, eu tenho a impressão que no dia a dia, na sua vida como pároco, né, e na sua vida missionária também, o senhor deve ter se deparado com essas discussões aqui, né? Uhum. As pessoas às vezes podem ter preocupações legítimas, às vezes dúvida ou não entender bem do que se trata. Mas antes da gente entrar nesses pormenores das revelações particulares ou privadas, vamos falar de uma maneira geral, né? A revelação divina como um todo, falando da revelação universal, né? Como que a gente identifica na história essa revelação? Ela tem um começo e um fim, para depois a gente entender, quando falar das revelações particulares, qual a relação com essa grande revelação. Explica pra gente, faz um panorama pra gente ponto de partida sobre a revelação divina. É perfeitamente plausível essa sua colocação inicial, mesmo em textos oficiais da doutrina, no catecismo e até livros de teologia, artigos científicos de teologia, nós sempre buscamos diferenciar revelação, com R maiúsculo até, de revelação ou revelações com R minúsculo. Propositalmente a grafia é distinta, porque há uma diferença. O termo revelação, ele é ambíguo no contexto cristão. Revelação com R maiúsculo, ou seja, a revelação de Deus para a humanidade. Ela começa já no início da história da humanidade com Adão e Eva. Ou seja, Deus quer dar-se a conhecer. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano para a sua glória, para ser receptor do seu amor, e Ele quer revelar esse amor. E o amor de Deus é revelado na própria identidade divina. Então Ele vai dando-se a conhecer. É claro que com a queda original, o pecado original, a capacidade humana de conhecer a Deus foi prejudicada. Então Deus continua, obviamente, o processo de autorrevelação, nós dizemos assim, né? Deus revela a si mesmo. Ele continua esse processo de autorrevelação, rebaixando-se, vamos colocar essa palavra, às categorias humanas, a capacidade do ser humano compreendê-lo e aos poucos ir conhecendo-o. Então, nós vemos a revelação dando saltos, né, qualitativos até em Abraão, né, a princípio, depois em Moisés, depois na nação de Israel, com os profetas. Deus vai se revelando e vai falando com a humanidade e vai falando através de uma nação escolhida para isso, que foi Israel. E a revelação contida em Israel chega à plenitude com a encarnação deste próprio Deus em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a plenitude da revelação, ou seja, tudo que Deus tinha para dizer de si mesmo e tudo que Deus tinha para dizer a respeito do homem, inclusive para o próprio ser humano, que deixou de ser, por causa do pecado original, deixou de ser aquilo para o que foi criado. O ser humano ficou sem rumo até sobre si mesmo. Por isso Deus se fez homem. Não só para mostrar ao homem como Deus é, mas para mostrar ao homem como ele deve ser. Então Jesus Cristo é a revelação
plena e perfeita. É por isso que a gente diz que quando morre o último apóstolo de Cristo, se encerra a revelação divina, Exato. pois aquela geração que aprendeu do próprio Cristo não está mais aqui para ensinar. Está correto Exato. pensar isso? Corretíssimo. Então, esse é o dado oficial da fé católica. A revelação, ela é concluída com a morte do último apóstolo, não porque os apóstolos tivessem canal revelatório, vou inventar essa palavra, por si mesmos. Certo. Não, porque os apóstolos estiveram fisicamente com a revelação. A revelação é Cristo. Então, enquanto as testemunhas dos mistérios, sobretudo da ressurreição, estão vivas, né, essas primeiríssimas testemunhas, então a revelação permanece ali de primeira fonte, vamos assim colocar, o que o próprio apóstolo São João diz na sua primeira carta: o que vimos, o que ouvimos, o que tocamos do verbo da vida, isso nós vos transmitimos. Então, os apóstolos são, porque testemunhas da ressurreição e testemunhas de Cristo, são a fonte primária da revelação. Morrendo o último apóstolo, então o que nós temos são, né, o período dos padres apostólicos para frente, né? Para quem não sabe, padres apostólicos são aqueles bispos que sucederam imediatamente aos apóstolos e que, portanto, os conheceram pessoalmente, né? Estiveram ali com Pedro, João, Tiago, os demais apóstolos, certo, e passaram então a transmitir aí sim já a fé dos apóstolos, porque o apóstolo ele não transmite a fé dos apóstolos, né? Ele próprio é um. Dos padres apostólicos para frente se transmite a revelação obtida pelos apóstolos. Para dar um exemplo de padre apostólico, Evóquio, Inácio de Antioquia. Sim, Inácio de Antioquia, um dos mais conhecidos, né? Ele mesmo cita a sua estadia com João, com Pedro, o próprio apóstolo Pedro. Inácio de Antioquia sucedeu Pedro em Antioquia. Então, essas histórias são narradas ali. Policarpo de Esmirna também é um padre apostólico, enfim, muitos. Certo. Então, assim, para a gente entender, a revelação divina começou lá com Abraão, Deus se revelando através dos profetas, patriarcas, toda a história de Israel, a plenitude é nosso Senhor Jesus Cristo, como o senhor explicou, e a geração dos apóstolos que ainda receberam do próprio Cristo, quando falece o último apóstolo, que provavelmente seja São João, né, por volta do ano 100, né? Então encerrou a revelação divina. Exatamente. E a revelação particular? Qual que é a diferença da revelação universal e o que é a revelação particular ou privada? Tá, olha, a revelação suprema, né, com R maiúsculo, como eu disse no início, a revelação apostólica, ela é encerrada. Agora, todos os aspectos dela se esgotam na sua explicação ou na sua compreensão? Não. Ao longo da história, se vai sistematizando essa revelação, se vai explicando melhor alguns aspectos. Então, por exemplo, né, só a título de exemplo, bem breve, a divindade de Nosso Senhor, né? A divindade de Jesus. Isso é definido no Concílio de Nicéia, em 325. O último apóstolo já havia morrido havia muito tempo. Então, isso é um dado novo da revelação? Não, não é um dado novo. É um dado que agora, por conta de ter sofrido muitas contestações, se torna sistematizado e explicitado, né? Colocado às claras. Mas já havia a fé, desde o princípio, de que a divindade habita em Nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma essa divindade habita? Então, a igreja foi esclarecendo. Então, você tem um desenvolvimento dos aspectos da revelação, tá? Da revelação oficial, da revelação eclesial, né? Apostólica. Agora, a revelação privada ou particular, né? Como nós colocamos aí no título do programa, ela nada mais é do que alguma ingerência, né, alguma manifestação de Deus ao longo da história para aprofundar, sobretudo em aspectos espirituais dessa fé apostólica. Assim deve ser. Se ela tentar acrescentar ou tirar algo dessa revelação absoluta, então já é um critério para ela ser descartada. Ah, entendi. Então, logo de cara, esse critério já dá toda a diferença no entendimento, né? De maneira bem direta aqui, dizendo, Padre Douglas. Então, ao longo dos séculos, né,
as revelações particulares. Vamos dar alguns exemplos aqui. O que aconteceu lá em Fátima, com Nossa Senhora de Fátima, em Lourdes, o que aconteceu, por exemplo, com Nosso Senhor Jesus Cristo, quando se revelou a Santa Faustina, Santa Margarida Maria Alacoque, do Sagrado Coração de Jesus. Exatamente. Santa Brígida, Santa Margarida de Cortona, Santa Gertrudes de Helfta. Muitos santos tiveram visões ou aparições da Virgem Maria, de Nosso Senhor, de anjos. Então, isso não é novidade na tradição da igreja, da história da igreja. Agora, sempre foram necessários critérios para discernir essas revelações. Porque diferente da revelação pública, né? Então estamos falando do particular e do público. A revelação pública tem esse nome porque Nosso Senhor veio ao mundo e andou e todos o viram. Então Deus revelou-se em Cristo publicamente. E quando ressuscitado, mesmo ressuscitado, também se revela publicamente. O colégio apostólico, o grupo dos apóstolos reunidos ali, não são um ou dois, não era uma alucinação. Um público, um corpo eclesial o testemunhou. Paulo cita em uma das suas cartas que também o ressuscitado apareceu a mais de 500 irmãos vivos. Então, o ressuscitado, Jesus ressuscitado, é revelação pública. Agora, estas pessoas ao longo da história, muitos já canonizados, santos, místicos, receberam visitas, aparições que depois, né, num outro momento, a gente pode falar um pouco da natureza dessas revelações. Mas, a princípio, estamos falando do conteúdo, né? Certo. Quando Jesus aparece a eles e exclusivamente a eles. Né? E que, por sua vez, manifestavam essas aparições e os conteúdos delas aos seus diretores espirituais. Geralmente aos diretores espirituais. Certo. Não publicavam isso. E isso vinha se tornar público posteriormente. No caso de religiosos que viam Nosso Senhor, por exemplo. Né? Santa Gema Galgani foi assim. Santa Teresa de Ávila, que viu o menino Jesus, também foi assim. Agora, as aparições marianas, elas também tendiam a começar de forma muito privada e, no decorrer das aparições, elas foram tomando uma proporção. E a igreja também sempre foi se utilizar de critérios. Qual é o primeiríssimo critério para definir a autenticidade ou não, ou a aprovação ou não? Então, podemos distinguir também a aprovação de permissão. É o conteúdo. O que a suposta aparição está falando. Se aquilo que ela fala desdiz a revelação pública, que é a de Nosso Senhor, a fé apostólica, a fé da igreja, se desdiz, se pretende tirar ou se pretende acrescentar algo que não está nela, já é descartada. Tá? De imediato. Não tem como nem avançar essa discussão. Em hipótese alguma. Vou dar um exemplo. Santa Gema Galgani recebia essas visitas de Nosso Senhor. Jesus aparecia a ela. Certo. Sempre pedindo a ela penitência, jejum. Ela desejava muito ser passionista, mas muito jovem e já tinha indícios de revelações místicas. E ela era devota de São Gabriel Possente, que era passionista. Isso, né? Famoso São Gabriel da Virgem Dolorosa, né? Então, ela queria muito, mas acabou não sendo admitida no monastério. E acabou fazendo uma espécie de clausura privada, ao lado do monastério, inclusive, né? E vivia ali como uma monja na prática, embora não fosse professa, né? Não tivesse professado votos dentro do mosteiro passionista. Nosso Senhor aparecia para ela, pedia jejuns, penitências e tudo, e ela tinha o diretor espiritual também. De tanto se penitenciar, o diretor espiritual disse a ela: olha, você está prejudicando a sua saúde, você está muito debilitada, eu proíbo você de fazer qualquer penitência durante um mês. Então, o diretor espiritual, o sacerdote, a proibiu por um mês para que ela se restabelecesse. Certo. Antes de concluído esse mês, Jesus aparece para ela, novamente, dizendo: minha filha, você parou de fazer penitências, faça penitências, etc.
ela, muito sábia, porque é uma mulher espiritual, vai consultar o sacerdote, o diretor espiritual. E o diretor espiritual também, com bom discernimento dos espíritos nesse sentido, né, disse a ela, olha, Gema, muito estranha essa aparição, porque ele já vinha acompanhando e percebendo elementos autênticos naquelas revelações de Santa Gema, mas essa aparição em específico, contradizendo a sua orientação espiritual, lhe chamou a atenção. Ele abençoou a água e deu a ela e disse, olha, eu vou deixar com você esse frasco de água benta. Se Nosso Senhor aparecer novamente lhe pedindo penitência, ofereça a ele essa água. E apareceu Jesus pedindo penitência pelos pecadores, pela salvação da humanidade, ou seja, muito difícil você dizer que não é Jesus, né, interessado na salvação dos homens. Ela ofereceu a água benta. E qual não foi a surpresa? Era o demônio. O demônio travestido de Nosso Senhor. Você veja que 2 Coríntios 2 diz que ele se traveste de qualquer coisa, até de anjo de luz. Qual foi o critério? Nunca uma aparição vai desobedecer à igreja. E no caso, o diretor espiritual havia dado a ela uma ordem. Entende? Então, foi um critério fundamental e infalível para discernir aquela específica revelação, aquela específica aparição. E em todas as aparições marianas, por exemplo, foram da mesma forma. Nunca os pastorinhos de Fátima se recusaram a ser inquiridos pelo pároco, né, ali da Leiria e da região, nunca, em hipótese alguma, nunca Santa Bernadette se furtou a dar todas as explicações ao pároco local, depois ao bispo diocesano, nunca. Sempre que há uma desobediência, uma beligerância, uma colisão, já é de se suspeitar. No México, em Guadalupe, Nossa Senhora pede ao contrário que vá ao bispo. Né? Isso, perfeitamente. Pede ao contrário não, né? Do que seria a ação do demônio, isso que eu quis dizer, né? Exatamente. Bom, interessantíssimo isso, padre. Agora, nós já falamos aqui em outra ocasião no programa Classe, mas para ficar bem claro esse ponto também. Né? O conteúdo dessas revelações particulares, mesmo essas que foram aprovadas pela igreja, nós devemos dar a ela o crédito do depósito de fé com a mesma, por exemplo, com a mesma ênfase que a gente dá para o magistério da igreja, até para as Sagradas Escrituras. Ué, já que foi Nossa Senhora que falou, como é que lida do ponto de vista da nossa crença em relação àquele conteúdo de fé? Olha, eu costumo dizer que as revelações privadas, elas são eu não vou dizer acréscimo porque não pode se usar essa palavra. Elas são um a mais, um plus, como se fala na língua inglesa, né? Que não acrescenta ao patrimônio da fé, mas que se for escutado, caso receba aprovação eclesiástica, coopera para que seja vivida e cumprida a revelação pública. Certo. Então, se você tem convicção da revelação pública, a ama e a vive, você não terá necessidade dessas revelações privadas, né? Do que diz Nossa Senhora em Fátima ou em Lourdes, necessidade você não terá. Agora, caso você recorra a elas, como elas já receberam uma aprovação eclesiástica, você verá que elas não desdizem a revelação pública e a fortalecem. Então são meios da providência de Deus para fortalecer, entende? A revelação pública. Ela precisa dessa fortaleza, não é uma questão de necessidade. Eu gosto de falar sobre isso no que se refere à vida espiritual. O ser humano não vive só do necessário, nós também vivemos do acidental. Né? Vamos dizer, por exemplo, do que o ser humano necessita para não morrer. Se ele tiver pão e água, morrer você não morre. Então isso é o necessário. Agora eu pergunto, você que nos assiste, qualquer pessoa, você só come pão e bebe água? Não, você come um arroz, um feijão, tem uma misturinha, faz um suco, não é uma coisa assim? A gente também vive do acidental. Quando o acidental corrobora o essencial, coopera com o essencial, dá corpo ao essencial, ele é bem-vindo, entende? Então, Nossa Senhora, por exemplo, aparece em Lourdes dizendo, eu sou a Imaculada Conceição. O dogma tinha acabado de ser proclamado. Só há 4 anos, né? Exatamente, havia 4 anos, 1854, ela aparece em 1858, em Lourdes. Ora, ela vem do céu, aparece a Bernadette
e confirma, sabe? Precisava da Virgem aparecer para sabermos que a Virgem Imaculada Conceição? Não, o Papa Pio IX já havia proclamado o dogma. Agora, você há de convir que uma manifestação mística, né, uma visita do céu, vindo confirmar aquilo que a Igreja já disse, fortalece o elan, a paixão dos fiéis, corrobora inclusive a revelação pública, que diz que o que a Igreja liga na terra está ligado no céu, e você recebe de repente uma resposta do céu confirmando aquilo que na terra foi ligado. Então isso dá, né, eu gosto de usar essa expressão, isso dá cor e sabor à revelação pública. Não existência, porque ela já existe, mas dá uma consistência. Se você não quiser, né, ouvir as revelações privadas que recebem aprovação eclesiástica, bom, não lhe fará falta do ponto de vista da revelação. Você não precisa crer em Lourdes para crer que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. Basta você crer na bula papal. Mas já emendo, é pecado não acreditar nesse tipo de revelação particular quando a Igreja aprova? Não consiste num pecado. Tá? É do direito do fiel. Porque a Igreja, justamente por ser serva da revelação pública, nem ela mesma tem a autoridade para anexar nada a essa revelação. Ela é uma serva, é uma depositária. Então, a Virgem Maria aparece e diz algo, e a Igreja identifica neste algo que ali foi dito, nesse algo que ali foi revelado, privadamente, a uma vidente ou a um grupo de videntes. A Igreja vê que aquilo está de acordo com a revelação pública. A única coisa que a Igreja pode fazer, na autoridade que Cristo lhe confiou, é confirmar a concordância da revelação privada com a revelação pública. A Igreja não tem poder de pegar a revelação privada e anexar a revelação pública. Entende? Como alguns talvez esperassem. Não é assim? Quando o mundo, né, quando os que não são católicos olham para nós, eles inclusive dão a nós, a Igreja, esse status. A Igreja devia mudar isso, devia acrescentar aquilo. Não, muito obrigado por você achar que nós estamos com essa bola toda, mas eu preciso te informar que nós, a Igreja, somos servos da verdade, depositários dela. Ela não está à mercê da nossa manipulação. A gente não tem poder de mudar o que Cristo deixou, não temos poder de tirar ou acrescentar nada daquilo que já é revelado. Lembrei, disse aqui, que nós faríamos uma consulta ao Catecismo da Igreja Católica. Vamos de cara, padre, já? Ler o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre isso, sobre a questão das revelações particulares. Põe pra gente aí, diretor, por favor, então, né, o Catecismo da Igreja Católica, no número 67, justamente ensinando sobre essa questão das revelações privadas. E o Catecismo diz assim: no decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentido dos fiéis sabe discernir e guardar o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Fora do ambiente católico, isso é uma coisa comum. Exato. Né? Uma seita ou uma crença acaba nascendo de um tipo dessa revelação. Aqui, o finalzinho do parágrafo está claro em relação a isso. Perfeito. E a primeira parte, obviamente, reforça o que falamos no bloco anterior, não é, Padre Douglas? Sim. Agora, na prática, é difícil, porque a gente ouve, hoje mesmo, quem está nos assistindo deve ter ouvido, assim, olha, em tal cidade, com tal pessoa, tem acontecido, Nossa Senhora aparece lá, né? E às vezes, não sempre, tem até um certo tom de ameaça. Olha, se você não acreditar aqui, a coisa vai ficar ruim para o seu lado. E nós, fiéis, como é que a gente fica em relação a isso? Para a gente já ter tempo de ouvir a sua resposta, padre, qual que é a orientação, de maneira geral, para quem de alguma forma está
ou teve contato com uma dessas aparições? Eu estou dizendo, obviamente, dessas que não foram aprovadas pela igreja. Não estou dizendo das tradicionais Fátima, Lourdes, etc. Das que de repente estão acontecendo nesse momento. Qual é a nossa postura em relação a isso? A postura imediata deve ser a de procurar o parecer oficial do magistério. Ou seja, do bispo diocesano, do bispo local. Ele sempre é o incumbido de discernir os espíritos com E minúsculo, né? As motivações, as intenções escusas, etc. Foi o que eu disse há pouco. Em nenhuma das aparições já mencionadas, né, Fátima, Lourdes, Guadalupe, etc., né, Paris, da Medalha Milagrosa, tantas aparições, como também as aparições de Cristo, né, a diversas místicas e místicos, sempre essas aparições se sujeitaram ao juízo da igreja, ao juízo do ordinário local, como assim dizemos. Então busque saber. Hoje em dia, com redes sociais, etc., é ainda mais fácil você identificar o juízo a respeito dessas coisas. Converse com o pároco, com o padre local, lembrando-se que a nossa segurança está na revelação pública, né? A revelação definitiva, como disse o catecismo nesse parágrafo que foi lido há pouco. Então, a nossa segurança está ali. Mesmo antes de consultar o ordinário, procure observar o que é dito ali, pelos supostos videntes. Você falou agora que alguns fazem acompanhar as tais mensagens com ameaças aos que não creem nas supostas aparições. Ora, em nenhuma aparição das que receberam aprovação eclesiástica, houve esse tipo de teor, né? Nossa Senhora, por exemplo, nunca inquiriu aos que não criam, não acreditavam. Pelo contrário, preparava inclusive os seus videntes para sofrer muitas humilhações, porque muitos não acreditariam, e os preparou para sofrer as humilhações. Em nenhum momento mandou imprecações ou maldições àqueles que não acreditariam, até porque os céus, né, Nosso Senhor, a Virgem Maria, ou um anjo, enfim, os céus sabem da prudência da igreja, porque foi o próprio céu que instituiu a igreja. Então, o céu saberá se apresentar à igreja de modo a ser reconhecido por ela. Quando um fiel diz assim, olha, Deus está falando comigo, ou de alguma forma, Nossa Senhora está falando comigo, essas manifestações sempre são sobrenaturais, ou do ponto de vista ordinário, no dia a dia, é possível definitivamente ouvir a Deus, Padre? Então, existem dois tipos, tá? Revelações de duas ordens, vamos assim colocar. A revelação mística, essa revelação agora aqui sempre com R minúsculo, tá? Revelações privadas na esteira mística e revelação na esteira carismática, que são índoles distintas. Essas revelações místicas, elas são de um patamar muito superior, tá? A natureza delas tende a ser distinta. Essas revelações privadas de natureza mística tendem a ser visuais, oculares. Então, os três pastorinhos viram visualmente a Virgem Maria, como Bernadette em Lourdes, como Santa Catarina Labouré em Paris, enfim. Então, são visualizações, ou seja, viram ocularmente. Geralmente, essas aparições místicas, elas podem ser de duas formas, né? A teologia mística diz, corroborado por Bento XIV, que foi um papa que lidou muito e escreveu muito a respeito de manifestações espirituais. Pode se dar ou por impressão visual, então Deus fez estas pessoas verem a Virgem Maria ou Jesus. Ou então por impressão aérea, né? O Espírito Santo gera a figura da Virgem ali, ou de Jesus, para falar com a pessoa. Então isso é a revelação mística, né? A visão mística. E essas, geralmente, diáconos, são para corroborar, no caso, a revelação pública, ou como disse aqui o parágrafo 67, para ajudar a viver melhor a revelação definitiva em determinadas épocas. E ainda assim de maneira muito pública, né? Veja, por exemplo, Nossa Senhora em Fátima fala do comunismo.
Então é algo que diz respeito a toda a sociedade. É privada porque é dada a um grupo muito restrito, aquelas crianças, mas caso aceita, né, caso aquele conteúdo seja aceito, é algo que tem a dizer a toda a sociedade, aqueles que acolherem. Já as revelações de ordem carismática, em primeiro lugar, elas não são assim oculares, Tá. de nenhuma forma. Todas elas atendem a um nome que em teologia espiritual nós chamamos de locução interior. Então, na revelação mística, a locução é exterior, locução é escutar, né, ouvir. Santa Gema Galgani não ouvia Jesus falar dentro dela, na mente, né, no coração, como nós falamos. Ela ouvia auricularmente, uma voz de fato. Ou Santa Margarida Maria Alacoque, ou Santa Faustina, de fato elas viram e ouviram com os sentidos externos, visão e audição. Na revelação carismática não se dá dessa forma. A natureza do fenômeno é outra. É uma locução interior. Os manuais de vida espiritual chamam de revelações intelectivas. O Espírito Santo diz coisas na mente da pessoa. E geralmente, no caso de uma palavra de ciência, por exemplo, vamos supor que eu estou em oração com você ou por você, e o Espírito Santo me diz algo que está acontecendo na sua vida, né? Na sua especificamente. Não é algo público, ou seja, que diga respeito a outras pessoas que ouvirem essa palavra. Uma palavra dirigida diretamente a você. Ela adquire, portanto, uma função carismática, de edificar um membro específico do corpo. Diferente da revelação mística, que caso aceita e aprovada, terá uma dimensão um pouco mais social, mais eclesial, mais genérica. Já as profecias, palavras de ciência, têm uma utilidade ali muito específica, geralmente, né? Geralmente, tem exceções, mas não vem ao caso hoje explicar. Mas uma palavra de ciência, uma profecia, geralmente para aquele grupo, aquele movimento, ou aquela comunidade, ou aquela pessoa que está ali em questão na oração. E a natureza é muito distinta, é algo mais interior, que a pessoa sente dentro dela. É com os sentidos internos, vamos assim dizer, com a mente, com a intelecção, com a memória, que se apreende, que se recebe essas revelações. Quem diz, né, num grupo de oração carismático ou numa nova comunidade, né, dessas novas comunidades, e diga, olha, Deus falou isso para mim. Não falou auricularmente, né? Ou eu tive uma visão tal, não foi uma visão ocular. São locuções interiores. Na oração, na intimidade, se sente que Deus fala. E não precisa ser de grupos carismáticos. Qualquer um que faça, por exemplo, uma Lexio Divina. Existe uma parte da Lexio Divina que é justamente a escuta. Se você ler o texto, meditar e estiver em oração, a atualização daquele texto é feita na sua vida e você apreende, percebe aquilo quase que como vindo de fora de você. Nossa, eu não tinha pensado, nunca tinha visto esse aspecto do texto que eu acabei de ler. Isso é uma locução interior. Isso pode acontecer, por exemplo, na liturgia. Perfeitamente. Pode acontecer lendo a palavra de Deus. O pessoal ouviu aquilo a vida inteira, tantas vezes, num determinado dia salta aos olhos uma palavra específica. É nesse sentido, né, pai? Exatamente. Então, isso é uma revelação dita intelectiva. Não é uma revelação mística, que é de outra natureza. Mas essa revelação intelectiva, ou seja, interior, ela não só continua, como ela existe e ela nutre a vida espiritual de todos os fiéis. Legal, esse assunto é interessantíssimo. A gente tem uma pergunta pelo WhatsApp aí, diretor? Coloca pra gente, chegou uma pergunta, vamos ver? O Ismael, boa noite, Padre Douglas, Diácono Eric. A defesa da Imaculada feita pelo Beato Duns Scoto foi uma espécie de revelação particular que ajudou a proclamar o dogma da Imaculada? Podemos dizer então que, nesse caso, a revelação particular ajudou o magistério e a revelação pública? Excelente pergunta, Ismael. Lembrando, né, no século XIII, estava uma crise interessantíssima, né, o Beato Duns Scoto franciscano, de uma linha teológica que defendia que Nossa Senhora, sim, nasceu sem a mancha do pecado original. E outros teólogos, né, de outras expressões, de outras comunidades religiosas, né, eram mais cautelosos. Não, calma aí, precisamos ver isso com calma, né? Basicamente, resumindo aqui, a boa parte da questão era, se Nossa Senhora nasceu sem a mancha do pecado original, então quer dizer que ela não precisou da redenção de Cristo? Ou ela
ela nasceu antes de Jesus morrer na cruz. Como é que faz? E aí Dom Scoto, de uma maneira extraordinária, resolve o problema, lembrando que para Deus não há problema com esse tempo. Que Nossa Senhora sim foi redimida pelo próprio Cristo, mas de uma maneira extraordinária, né? Em virtude daquilo que ela que ia acontecer na vida dela, que ela ia conceber e dar à luz ao Filho de Deus, ela foi preservada da mancha do pecado original por uma ação extraordinária de Deus. Aliás, isso aconteceu com ela, né? Com mais ninguém. Resumo, em poucas palavras, porque o assunto é extenso, mas a pergunta do Ismael é muito interessante. Em algum momento, então, o que aconteceu com Dom Scoto, será que a revelação particular veio em auxílio da revelação definitiva? Então, Ismael, eu diria que o termo revelação particular talvez não se aplique aqui. A partir do momento que nós entendemos aqui qual é a ordem das revelações privadas a que o catecismo se refere, quando eu fiz essa distinção entre revelação mística e carismática, você percebe nitidamente que o número 67 do catecismo está se referindo às místicas. A carismática, nessa inspiração interior, nós chamamos normalmente de revelação privada, mas o magistério costuma não dar esse nome, né? Chama muito mais de locução interior, de fato. Eu diria que Dom Scoto teve uma inspiração divina quanto a um dado da fé, que já está na revelação pública. Então, sim, a segunda parte da pergunta ficou perfeita. Essa inspiração cooperou para a revelação pública. Porque o dogma da Imaculada, de algum modo, já está na Escritura, né? Tudo está na Escritura, né? Fazendo aqui uma nota de rodapé que eu costumo fazer, às vezes dizem assim para nós, me mostre na Bíblia onde está isso. Alguns, muito irritados, dizem assim, quem disse que tem que estar na Bíblia? Porque nós temos a tradição e o magistério. Calma lá, tudo está na Bíblia. A pergunta não é essa, a pergunta não é onde está na Bíblia, a pergunta é, como nós lemos isso na Bíblia? Então, onde está a Imaculada Conceição na Bíblia? Lucas, capítulo 1, na saudação do anjo. Ave cheia de graça. Esse cheia de graça, gratia plena. Se é pleno e se é graça, e o autor da graça ainda virá, até porque ela está recebendo o anúncio, como ela já é plena de graça, antes da graça se encarnar, morrer, ressuscitar e derramar o Espírito. Então, há uma antecipação aqui nela, testificada pelo próprio anjo, o anjo verifica nela uma graça que só seria doada ainda. Entende? A igreja lê desta forma e Dom Scoto teve essa inspiração. E é claro que a igreja lá na frente dogmatizou, ou seja, sistematizou aquilo que já estava na fé pública, mas estava de forma incipiente, vamos assim colocar. Então eu diria que sim, não usaria o termo revelação pública para não dar confusão semântica. Uma iluminação, uma Isso, uma iluminação, né? Porque senão revelação pública a Dom Scoto daria a entender uma aparição, que ele teria recebido uma aparição da Virgem ou de Jesus, e isso não aconteceu. Foi revelação? Foi, mas de outra ordem, de ordem mais intelectiva, como eu disse há pouco, né? Na alma, na oração, na vida espiritual franciscana de Dom Scoto, ele apreende, né? Percebe esse elemento da fé e o defende. Ele mesmo não viu isso se tornar dogma, só veio se tornar muitos séculos depois. Mas muito legal. É que a gente acaba saindo do tema um pouco, mas é fantástico quando a gente olha para isso. De alguma forma, de uma maneira até mais discreta do que Dom Scoto, que foi extraordinário, no período, o Papa Pio XII proclamou em 1950 o último dogma relacionado à Nossa Senhora que a Igreja proclamou, que é a Assunção, né? Nossa Senhora subiu ao céu de corpo e alma, foi carregada. E tem o relato de um garotinho na França, né, que não vou me recordar o nome dele agora, um garotinho pequenininho, 5 aninhos de idade, que sonhou que a Virgem Maria pediu a ele que ele dissesse ao Papa que sim, ela foi elevada ao céu de corpo e alma. E conta-se a história de que Pio XII tinha pedido um sinal dos céus. Olha, antes de eu escrever os documentos, vem meu auxílio, ó Deus, e me ajude a entender isso e ter certeza disso. O garotinho sai, pede para o pai dele, sai da França, vai até o Papa, consegue uma audiência com o Papa, e as portas fechadas, esse garotinho de 4 ou 5 anos se encontrou com Pio XII. E certamente ele falou, olha, eu vim aqui para dizer que Nossa Senhora mandou dizer para o senhor que
guardadas as devidas proporções, né? É o que aconteceu, talvez, essa iluminação com esse garotinho, né? Que depois morreu jovem, morreu criança. Sim. Né? Mas de uma profundidade, de uma delicadeza, né? Nessa iluminação, nesse auxílio aqui dessa discussão que a gente fez anteriormente. Só um outro caso que eu lembrei aqui. Padre, Exato. o tempo, infelizmente, está acabando aqui, né? Mas eu ainda queria que o senhor já falou, assim, essa orientação geral, né? Mas ainda assim, pode ser que alguém esteja sofrendo com isso, né? De ouvir, dizer alguma aparição ou alguém e se sente culpa. Olha, eu não tenho certeza da Nossa Senhora, será que Nossa Senhora vai ficar brava comigo? Há algum prejuízo para o fiel que, ao ouvir dizer de uma dessas aparições e tem dificuldade ou não acreditou mesmo? Há algum prejuízo na vida espiritual dele a ponto, Deus me livre, de perder a salvação por causa disso? Não, de forma alguma. De forma alguma. Se você tem algum tipo de drama nesse sentido, né, de estar pecando por não acreditar, bom, então, duas coisas. Nós professamos em cada domingo e solenidade na Santa Igreja. Eu creio na Igreja, una, Santa, Católica e Apostólica. Né? Creio na Santa Igreja Católica. O primeiro critério vai ser esse. Você crê mesmo? Você crê que Cristo deixou a igreja para ser tua mãe? E por que não dizer tua senhora, tua mestra? Então, consulte o magistério. Consulte o pároco. Busque saber o que o bispo do local diz ou disse a respeito das supostas aparições. Se o drama persiste, reze. Reze, como Deus respondeu ao Papa Pio XII, como Deus inspirou Duns Scotus já desde o século XIII, a respeito de algo que lá no século XIX seria dogmatizado, Deus vai te inspirar. Agora, saiba que a primeira carta de São João diz que onde há temor, não há amor. Se você tem medo de perder a salvação, medo de estar blasfemando, porque não acredita ou não consegue acreditar, então, veja, em que está amparado o teu amor? Por exemplo, a Virgem Maria. No fato de que a igreja lhe apresentou a Virgem Maria ao longo de 2000 anos para que você ame? Ou porque ela apareceu aqui ou ali? Ainda que ela não tivesse aparecido aqui ou ali, ainda que ela não tivesse aparecido em Fátima ou em Lourdes, nós ainda teríamos amor e devoção à Santíssima Virgem, porque a igreja nos apresenta a Santíssima Virgem. Então a igreja é a primeira fonte, muito mais do que um ambiente de aparição. Ótimo, padre. Muito obrigado. A sua bênção para encerrar, por favor. Amado Senhor, agradecemos por este programa. Dignai-vos abençoar a cada um que nos acompanha, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, padre. Até a próxima, se Deus quiser. Sempre legal receber o senhor aqui. No domingo tem programa Eclésia inédito. Hoje, terça-feira, ao vivo, domingo às 19 horas, tem programa Eclésia inédito com o Padre Guido. Vamos falar sobre os carismas na vida religiosa. Bem legal essa conversa. Domingo, às 19 horas, né? Qual será que é a ordem religiosa mais numerosa da igreja? Quantas ordens religiosas existem na igreja? E as riquezas de carisma, enfim. Esse será o assunto do programa Eclésia de domingo, às 19 horas. Lembrando, hein, com o Padre Guido Montinelli, você não pode deixar de assistir. Curtam e nos acompanhem também pelas nossas redes sociais do programa Eclésia, né? Uma maneira da gente divulgar o nosso trabalho, uma maneira da gente continuar o nosso trabalho de catequese também pela internet, tá certo? Não deixe de curtir a página do programa Eclésia, siga-nos também no Facebook, no Instagram, enfim, o nosso contato está aí no vídeo. Estamos